É dia de jogo decisivo. Tem chance de título pro Internacional. Tem possibilidade de o Flamengo assumir a liderança. E tem certeza de muita emoção na tela da Globo. Fala pessoal, boa tarde. Haja imagem de gatinho e cachorrinho pra gente deixar o torcedor tranquilo nessa reta final do Brasileirão. Já já vamos falar mais de Flamengo Internacional, que jogam amanhã às 4 da tarde ao vivo aqui na Globo. O assunto agora é o tênis. A japonesa Naomi... Lembra daquela pergunta que o Globo Esporte fez na quinta-feira? Vale a pena o Internacional pagar R$1 milhão para escalar o Rodinei contra o Flamengo no domingo? Para esse colorado aí, não só vale a pena, como ele resolveu tirar a grana do próprio bolso e doou R$1 milhão ao clube para garantir a escalação do Rodinei. Com um detalhe, hein? Sem contrapartida. O lateral direito pertence ao Flamengo e para contar com ele amanhã, o time gaúcho tem que pagar essa multa milionária ao rival carioca. Quem também deve ser titular na defesa é Zé Gabriel, no lugar do suspenso Vitor Cuesta. No Flamengo, William Arão foi vetado por causa da fratura de um dedo do pé direito. Gustavo Henrique deve ser o substituto. O jogo é um confronto direto entre líder e vice-líder, separados por um pontinho. Vestir a camisa do Flamengo é ter um objetivo claro de ser campeão, e para ser campeão você tem a exigência de ganhar todos os jogos. A gente está assumindo uma grande responsabilidade, que é lutar por um título que o Inter não ganha há 41 anos. Penúltima rodada do Brasileiro. Amanhã, ali no Maracanã, o campeão desta edição pode ser definido. Flamengo e Inter não fizeram campanhas irretocáveis, mas chegaram a essa reta final como os únicos com chance de conquista. Os dois lados tiveram altos e baixos, mudanças de comando e arrancadas em momentos decisivos. O início foi difícil para o Flamengo. O time só venceu 2 dos 6 primeiros jogos com o técnico Domenech Torrent na quinta rodada, enquanto o Inter assumiu a ponta pela primeira vez. Ao derrotar o Atlético Mineiro, o Flamengo empatou com o Botafogo e deixou o Z4. Flamengo no momento com 5 pontos em 5 jogos. Na 20ª rodada, o técnico Eduardo Cudê pediu para sair do Inter e Domi foi demitido pelo Flamengo. Abel Braga e Rogério Ceni assumiram. O Inter, então, ficou 4 jogos sem vencer, caiu do primeiro para o 6º lugar. O Flamengo oscilou e não aproveitou as chances que teve de assumir a liderança. Aí vieram as arrancadas. O Inter teve 9 vitórias consecutivas, um recorde no Brasileiro. E a ponta da tabela voltou às mãos da equipe gaúcha na 31ª rodada. Gol do líder, gol do Internacional! O time manteve uma base, tem uma base que já está trabalhando junto há um tempo. Eu acho que isso ajuda. O Flamengo vem de 4 vitórias e um empate. E se vencer amanhã, chega ao topo da classificação pela primeira vez no campeonato. Para explodir a nação rubro-negra em todo o Brasil! Mas, do outro lado, basta uma vitória no Maracanã para o Inter garantir o título. Segue o Inter! Uma briga de gigantes que está cada vez mais perto de terminar. Já já a gente fala mais desse jogão. Na luta contra o rebaixamento, o Vasco precisa muito dos 3 pontos amanhã contra o Corinthians. Projeto: campeonato de 12 jogos. Essa foi a maneira que o Vanderlei Luxemburgo encontrou para motivar a equipe quando foi apresentado como treinador do Vasco no comecinho de janeiro. Mas o retrospecto do time nos 10 primeiros jogos desse período não foi bom. Coritiba faz 1-0 sobre o Vasco. Goleada para cima do Vasco, 4-1. Deu Flamengo no Clássico. 2 rodadas atrás, depois da derrota por 3-0 para o Fortaleza e com o time na zona de rebaixamento, o Vasco decidiu partir pro plano de 15 dias. Uma série de ações definidas para evitar a queda para a Série B. Tirar qualquer possibilidade de folga no Carnaval. A concentração não será só pré-jogo. A carga horária que eles permanecerão trabalhando, permanecerão no Vasco e etc., ela vai dobrar. A curto prazo não surtiu muito efeito, porque o que veio na sequência foi a derrota para o Internacional no domingo passado em São Januário. 2 para o Inter.
0 pro Vasco, que junta os cacos. Portanto, o Globo Esporte apresenta agora o manual de sobrevivência do Vasco. O que o time precisa para se manter vivo na Série A. O melhor cenário, vitória sobre o Corinthians, o Fortaleza ganha do Bahia e o Goiás perde para o Bragantino. Nesse caso, o Vasco subiria para 40 pontos, ficaria 2 à frente do Bahia e dependeria apenas de si na última rodada em casa contra o Goiás, adversário que já chegaria para esse confronto rebaixado. Existem outros cenários que vão variar de acordo com os resultados da rodada, incluindo aí o pior deles, o rebaixamento do Vasco já no domingo. Isso vai acontecer se a equipe perder para o Corinthians e o Bahia derrotar o Fortaleza fora de casa hoje à noite. Eu preciso mobilização total para tentar ganhar do Corinthians, ou pelo menos tomar um ponto e depender da última rodada também em função do que acontecer em Fortaleza e Bahia. O time antecipou a ida a São Paulo. Viajou ontem mesmo, logo após o treino. Benítez não participou da atividade e é dúvida para a partida. E não contar com o habilidoso jogador argentino nesse momento decisivo, isso definitivamente não fazia parte de nenhum dos recentes planos do Vasco. Amanhã, mundo com o mesmo número de jogos e os 2 únicos candidatos ao título jogam amanhã. Flamengo e Internacional, ao vivo na Globo, às 4 da tarde. Um técnico brasileiro será campeão brasileiro. É relevante porque, ultimamente, os treinadores estrangeiros ganharam bastante destaque por aqui. Abel Braga, 68 anos. Rogério Ceni, 48 anos. Gerações diferentes, mas já teve uma grande decisão cruzando o caminho deles. Você que se liga na Globo, bem-vindo ao clima de decisão. Hoje vamos conhecer o campeão da América. Internacional e São Paulo, com mais de 55 mil pessoas lotando o estádio Beira-Rio. Na final da Libertadores de 2006, Abel estava no banco do campeão Inter e Rogério Ceni no gol do tricolor paulista. O Internacional conquista a América! Do mesmo lado, jamais estiveram. Mas em 2019, dividiram a conta no imenso fracasso do Cruzeiro, rebaixado para a segundona. Primeiro foi Rogério Ceni, que trabalhou na equipe mineira por 46 dias e apenas 8 jogos. Foi substituído justamente por Abel Braga, que permaneceu um pouquinho mais, 60 dias, 14 partidas. Ambos saíram de Belo Horizonte para lugares conhecidos. Rogério Ceni acabou recontratado pelo Fortaleza e Abel Braga foi tentar um recomeço no Vasco, onde teve história como jogador e técnico. Por razões diferentes, vieram novas mudanças. E chegamos à 37ª rodada do campeonato, com eles separados por um pontinho e protagonistas na disputa do título. Nesse domingo, Abel Braga vai estar aqui na área reservada para os visitantes. Logo ele, que ao longo da sua carreira trabalhou nos 4 grandes clubes cariocas e esteve no Maracanã muito mais vezes do que o seu adversário. Rogério Ceni, que será o dono da casa, agora chegou aos 20 jogos comandando o Flamengo. Muitos nessa posição assim, ó. Mãos no bolso, andando de um lado para o outro. Ele até brincou com essa nossa observação. A mão no bolso eu vou tentar melhorar aí, vou, sei lá, na cabeça, algum lugar assim, para aqui um meme com relação a isso. Mas o importante, independente de onde estejam as mãos, né, é ideia de jogo. Rogério Ceni vive o seu melhor momento à frente do time rubro-negro. Encontrou um jeito de jogar, uma escalação, o ambiente parece bom. Nos 2 gols contra o Corinthians, os autores foram abraçá-lo. Sabe de quem? Predestinado, presente! Gabigol é o nome da emoção! O que Rogério Ceni foi para o São Paulo como atleta, Abel Braga é para o Inter como técnico. Ídolo, referência, recordista, campeão. Ele é o treinador que mais vezes comandou o Colorado na história do clube. São 338 jogos. Abel Braga, para mim, é o maior treinador da história do Esporte Clube Internacional. Se ganhar esse brasileiro, pode levantar uma estátua para ele. Competente, qualificado, tem estrela e aqui, ó, é colorado do peito.
No Brasileirão, eles têm os 2 melhores aproveitamentos. 16 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Ambos tiveram que superar eliminações nas mesmas competições, nas mesmas fases, quartas de final da Copa do Brasil e oitavas de final da Libertadores. Amanhã, só o Abel Braga pode sair do Maracanã campeão. Ele ainda terá uma segunda chance no Beira-Rio. Já Rogério Ceni, se conquistar o título, será no Morumbi na última rodada. Até na tabela, o destino caprichou com os dois. Mas só um vai levar. Só um vai pôr no currículo esse título brasileiro. Abel Braga? Rogério Ceni? O que será que está reservado para eles? O que será? É amanhã, ao vivo, aqui na Globo, às 4 da tarde. Você vai saber o que vai acontecer nessa história maravilhosa desse Brasileirão. Valeu, bom fim de semana, pessoal!